Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Rita, eu sou gerente de enfermagem do Hospital e Maternidade Santa Maria e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre amamentação, esclarecer algumas dúvidas e dar apoio para esse momento tão importante na vida da mulher, do bebê e da família, né? A amamentação, apesar de ser um processo natural, exige aprendizado e é nesse momento que nós, profissionais de saúde, em especial nós, profissionais da maternidade, vamos estar presentes na sua vida para te apoiar. A experiência da amamentação nos primeiros dias de pós-parto é fundamental para que a gente garanta o sucesso dessa amamentação. E é apoiar a mãe com relação às técnicas adequadas, as orientações adequadas para que ela se sinta segura com relação à amamentação. É importante, né, que a gente forneça todo o subsídio para que ela, quando vá para casa, vá segura e tranquila, tá? Dúvidas são normais, inseguranças são normais, a gente quando se torna mãe, a gente já fica cheia de inseguranças, né? O coração bate fora do peito. Então, a gente está nesse momento com essa live, a proposta é realmente esclarecer dúvidas, tá? Então, eu vou responder algumas perguntas que foram encaminhadas através das nossas caixinhas de perguntas no Instagram. E aí, no decorrer das perguntas, eu vou esclarecendo as dúvidas. Então, a primeira pergunta, na verdade, é uma mensagem da Geni, que diz: está bem difícil, amamentar tem sido um desafio. Realmente, Geni, a amamentação é um desafio, a mulher precisa do apoio dos profissionais de saúde. Quando eu falo os profissionais, é apoio do obstetra, apoio do pediatra, apoio da enfermagem, do enfermeiro, do técnico, apoio da família, né? É toda uma rede de apoio para essa mulher. Então, a amamentação, eu sempre costumo dizer que ela não é intuitiva. Realmente a gente precisa de orientação e instruções para que isso ocorra de forma eficiente, tá? Então, fique tranquila, é um desafio, mas a gente estará ao seu lado nesse momento. Conte com profissionais capacitados para que essa angústia, essa ansiedade seja amenizada e que você tenha a segurança de seguir com essa amamentação em casa, tá? É normal, não fica preocupada, tá bom? A segunda pergunta vem da Tati. Existe uma técnica adequada para ele pegar no peito, fazer o bico do peito? A minha bebê tem 3 dias e estou com dificuldade para ele. Na verdade, meu bebê tem 3 dias e estou com dificuldade para ele pegar no peito. É normal? Tati, existe técnica para amamentação, sim, tá? Eu vou usar aqui o recurso de um bonequinho e de uma mama artificial aqui para tentar ajudar, tá? Então, a pega existe, técnica sim, tá bom? A pega adequada vai garantir uma mamada adequada, eficiente e evitar o trauma mamilar, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, procure uma posição confortável, um ambiente tranquilo, para que você não sofra interferências nesse processo de mamada do seu bebê, seja um momento de troca de olhar, um momento de amor e de calma, tá? Então, após a posição confortável que você encontrar, se você tiver uma almofada de amamentação, também ajuda, porque ela apoia os seus braços de bebê. Você, com o bebezinho, vai alinhar o corpo do bebê junto ao seu corpo. Isso é fundamental. Barriga do bebê com a barriga da mãe, tá? Então, você vai colocar o bracinho para trás, para que o bracinho não fique entre o peito e o bebê. Então, posiciona o bracinho para trás. Essa posição que eu vou mostrar para vocês é a tradicional, tá? Então, o corpo do bebê fica alinhado ao corpo da mãe, tá bom? Esse braço, ele fica a 90 graus. Cuidado para não ficar assim, porque a boquinha do bebê fica lateralizada. Então, posicione o bebê com esse braço a 90 graus, apoiando a cabecinha do bebê, tá? Barriga do bebê virada para a barriga da mãe e a boquinha do bebê alinhada com o mamilo da mãe, tá? Se o bebê fica com o rosto virado e fora de alinhamento, isso favorece uma pega inadequada e pode favorecer o trauma mamilar, tá?
Então, com o bebê nessa posição, a mão em forma de C, você vai pegar o peito nessa porção aqui que chama areola, é a parte mais escura do peito, em forma de C, como se você estivesse pegando um sanduíche, fazendo um sanduíche para oferecer para a boca do bebê, tá? Então, em forma de C, você vai acomodar o peito na boquinha do bebê, sempre de cima para baixo. É como se você quisesse acomodar o mamilo na língua do bebê, tá? Então, a primeira parte do bebê que vai encostar na sua mama vai ser o lábio inferior, tá? Então, você vai vir com o bico inclinado para cima, lembrando do sanduíche, né? Então, apertando assim, ofertando o bico de cima para baixo, encaixando na boquinha do bebê, tá? Dessa forma, a gente garante um bom posicionamento da língua do bebê e a pega adequada, tá bom? Aí a pega, ela tem que ocupar essa parte marrom do peito, que a gente chama de areola. A pega, ela não pode ficar no bico, por quê? Além de favorecer o trauma mamilar, né, a dor, o machucado, a gente também não garante uma sucção eficiente do bebê. Ele tem que pegar na parte marrom para que ele faça o processo de sucção adequado. Imagine como se tivesse um monte de garrafinha aqui embaixo, cheia de leite, tá? E essa posição favorece a ejeção do leite, tá bom? Então aqui a gente não tem ejeção eficiente e aqui a gente tem, tá? Então o bebê ele tem que pegar dessa forma. Então existe técnica sim. Aproveite os dias que você estiver na maternidade para que você consiga esclarecer, ter segurança, porque a gente vê no dia a dia que a falta de habilidade no processo de dar o peito é um fator muito importante para que a mãe se sinta insegura e incapaz de seguir com a amamentação exclusiva em casa, tá? Então, explore bastante os profissionais de saúde da maternidade, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras obstetras são profissionais adequados, estão habilitados para te passar todo esse tipo de informação e aprendizado, tá bom? Nosso objetivo, volto a dizer, é que você saia da maternidade tranquila e segura para seguir com o aleitamento materno exclusivo, tá bem? Vamos à próxima pergunta. A Suelen. Na verdade, não sei nada, sou mãe de primeira viagem. Fica tranquila, Suelen. Mãe de primeira viagem, mãe de segunda viagem, a gente vai estar ao seu lado para apoiar, tá? Somos apaixonados pelo aleitamento materno, a gente acredita no aleitamento materno, uma fonte de alimento mais importante para o bebê, né? Garante um crescimento adequado, um desenvolvimento adequado, traz vantagens para a mãe. Então fique tranquila, nós estaremos ao seu lado para garantir o sucesso da sua amamentação, tá bom? Vamos para a próxima. Alice Lopes. Passar ou não pomada nos seios para prevenir lesões durante a gestação? Então passar o creme antes de ter o bebê. Não é recomendado, tá? A gente não indica nenhum tipo de uso de óleo e nem de pomada antes do parto, durante a gestação. Não garante que o preparo da pele para mamada, na verdade, o trauma mamilar, ele vem decorrente de uma pega inadequada e não de cor de pele. Eu tenho um mamilo mais claro, favorece machucar mais? Não. O trauma mamilar não está relacionado com o tipo de pele, e sim com a pega, tá? A Stephanie Serazo pergunta, como saber quando a pega está correta? Então vamos lá. A nossa mama aqui, tá? Quando o bebê abocanhar, né? Então você tem que observar os lábios do bebê totalmente exteriorizados, como se fosse um peixinho, como se fosse uma ventosa grudadinha no peito, tá? Então essa é a forma correta. A parte da areola, a parte superior, geralmente ela fica um pouquinho mais exposta do que a parte inferior, tá? A parte inferior totalmente coberta e a parte superior aparecendo um rebordo aqui da areola, normal, tá? Então, lembrando que a cabeça do bebê tem que estar alinhada, a boquinha alinhada, tá? A posição do sanduíche tem que estar alinhada com a posição da boca do bebê, né? Então, se você vai usar algum tipo de posição diferente para amamentar, você tem que alinhar essa prega com a boca do bebê, tá?
e aí ele tem que abocanhar a parte marrom e fazer uma sucção contínua. Quando você percebe que o bebê ele está mamando adequadamente, quando ele faz uma sucção de movimento de encher a bochechinha e deglutição, tá? Então, quando o bebê está mamando adequadamente, ele suga uma sucção um pouquinho mais prolongada e tem um movimento de deglutição. Então, você vê o movimento de mandíbula e de deglutição. Quando o bebê ele está com a pega inadequada, chupetando, está dormindo no peito, então ele fica fazendo uma sucção um pouquinho mais curtinha e mais rápida, tá? Então, quando você percebe isso, ele não está mamando. Aí você pode, se ele estiver adequado, ocupando toda a parte marronzinha, você estimula para que ele acorde e volte a despertar e mamar corretamente. Agora, se você percebeu que ele escorregou para a ponta, tá pegando no peito, só na pontinha, o correto é você tirar o bebê do peito e colocar novamente de forma correta, tá? Lembrando, super importante, o bebê ele tem que estar acordado para vir para o peito, tá? Então, o bebê sonolento não pega de forma efetiva. Então, a gente precisa estimular o bebê para ele pegar, tá? Como a gente estimula? O bebê ele tem um reflexo de procura. Então, quando você chegar com o mamilo perto da boca do bebê, passa 3 a 4 vezes o mamilo na boca do bebê, de forma assim, de um lado para o outro, de cima para baixo, para que você estimule esse reflexo de procura. No reflexo de procura, o bebê vai abrir a boca e procurar o mamilo, procurar algo para sugar. Na verdade, ele não sabe que é o peito da mamãe que está lá, tá? Mas ele tem esse reflexo de procura. Então, com a boquinha bem aberta, aí você vai fazer aquela pega que eu ensinei. Faz o sanduíche e acomoda o bico na boca do bebê, tá? E aí, o bebê vai começar a sugar e aí você vai observando. O bebê adormeceu, tá com a pega correta, estimula ele para acordar, passa a mão na cabecinha, nas costas, no pezinho, para que ele acorde, tá? Então, essa forma que você vai acompanhar para você ver se a pega está correta. Se na verdade a sucção está sendo efetiva, né? Vamos para a próxima pergunta. Viviane Gomes mandou: assim que nasce o bebê, já temos leite para amamentar? Viviane, excelente pergunta. Eu sinto que existe uma expectativa muito grande com relação à produção de leite. Vamos lá. Durante a gestação, no final da gestação, é comum algumas mulheres já começarem a produção do colostro, né? Visualizar a saída do colostro. Tá? Mas outras mulheres não. O colostro, ele é o primeiro leite. Não tem problema se você tiver o seu bebê e você ainda não visualizar a produção do colostro. Quando o bebê nasce, é o primeiro grande estímulo que você tem com a saída do bebê. Você tem um estímulo muito grande de hormônios, tá? Então esse é o primeiro grande estímulo. E é esse estímulo que vai garantir o início da produção do seu colostro, tá? Então não se preocupe. Não crie expectativa que assim que o bebê nascer eu vou ter leite, eu vou visualizar leite escorrendo. Não é assim na realidade, tá? Como eu falei para vocês, algumas mulheres podem ter uma produção aumentada no início do pós-parto, mas em grande parte, na maioria das vezes, é uma produção muito pequenininha que muitas vezes a mulher nem consegue perceber fazendo a própria extração, tá? Então esse colostro ele é muito importante, não se preocupe se você ainda não tem o leite, você está dentro da normalidade. O colostro ele é rico em nutrientes, é rico em anticorpos, tá? E ele perdura por volta de 3 a 4 dias. Com a sucção do bebê, você vai estimulando o teu corpo com ação hormonal para que você comece a produzir o leite, que a gente chama de apojadura, a descida do leite. Ela acontece em média 72 horas após o parto, tá? E aí você tem a descida do leite. Como eu vou saber que desceu o meu leite? A mulher sente a mama um pouco mais consistente, mais quente. Às vezes pode dar calafrio, como se fosse uma febrícula, tá? E essa é a descida do leite. É notório, não tem como a gente não perceber que o leite desceu. A mama fica bem diferente, tá? E aí então o volume de leite aumenta. E aí o bebê então começa a ficar mais satisfeito e aí ele vai começar a fazer intervalos um pouco mais longos, tá?
A orientação de livre demanda é fundamental nesse momento. Como você tem pouco colostro e a gente precisa de estímulo de sucção para que essa produção seja garantida, né? Então é livre demanda. Toda vez que o bebê manifestar o desejo de mamar, você vai colocar no peito, pode, no começo, como é colostro, pode ofertar as duas mamas na mesma mamada, tá? É um pouquinho cansativo, por isso que você pode contar com o apoio da enfermagem e o apoio da família é fundamental nesse momento, né? A mulher, eu falo para as pacientes, quando ela vai para casa, ela precisa contar com o apoio de marido, se puder da sogra, da mãe, porque é bastante cansativo. O ato de amamentar só vai ser, é exclusivo daquela mulher, né? Só vai ser dela. Então as outras coisas, vou dar banho no bebê, deixa o marido dar banho. Ele pode fazer um pouquinho errado, mas daqui a pouco ele acostuma e faz tudo certinho, tá? Deixa o marido dar banho, deixa a sogra fazer comida, aceite ajuda. Você precisa descansar, você precisa estar pronta para amamentar, disposta, tá? Então, essa livre demanda é importante nesse início, tá? Então, você vai ter pouco colostro no começo, o bebê talvez queira sugar com maior frequência, mas conforme vai aumentando a produção de colostro, o bebê começa a ficar mais satisfeito e aí a gente vai orientar a técnica de amamentação, tá? Que é garantir a mamada principal em uma mama só, porque o final da mamada ela tem mais caloria, mais gordura e vai garantir a saciedade do bebê, tá? Então ele vai ficar mais satisfeito e vai conseguir intercalar um pouco mais espaçado uma mamada de outra. Então sempre a mamada principal num peito só, o arroz e o feijão num peito só, tá? O bebê mamou, ficou satisfeito, adormeceu. Outra coisa super importante, não existe regra de tempo. O tempo na mama depende de padrão de sucção de cada bebê, tá? O bebê, ele pode mamar continuamente, com pouca pausa, com uma sucção bem forte, efetiva, de 15 a 20 minutos e desmaiar. E tem bebê que tem uma sucção um pouco mais lenta, faz pausas mais prolongadas, e aí esse bebê fica 40 minutos, 50 minutos no peito, tá? Então não existe regra. É importante observar e aprender junto com o seu bebê o padrão de mamada dele, tá? Então, a mamada principal no peito, nesse tempo que for importante para o seu bebê, e aí depois espera uns 15 minutinhos, o bebê arrotar. Nem sempre o bebê vai arrotar de forma audível, né? Às vezes pode ser uma bolinha de ar que você não vai escutar. E aí o bebê satisfeito, ele fica largado, dorme tranquilo. Se eventualmente ele quiser um pouquinho mais, aí você pode dar a sobremesa no outro peito, tá? Então lembrando, o arroz e feijão nesse, a sobremesa nesse. O que ele mamar, que ficar satisfeito, tudo bem, é a sobremesa, tá? Mas é importante a gente garantir a mamada principal num peito só. Próxima mamada, a gente vai dar aquele peito que a gente deu como sobremesa ou que não deu, tá? Isso depois da descida do leite. Enquanto for colostro, lembre-se, pode dar livre demanda, o bebê que estabelece o intervalo, quantas vezes ele vai querer mamar, e você pode dar as duas mamas numa mamada só, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Flávia Lima, qual a melhor maneira de fazer a pega correta do bebê no peito? Então, daquela forma que eu falei, a gente aperta o peito, né, a areola, como se fosse oferecer um sanduíche para o bebê, na direção da boca do bebê, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre posição de amamentação. Então, eu mostrei para vocês a tradicional, né? Então, é o corpo do bebê alinhado com o corpo da mãe, barriguinha virada para a mãe e o rosto alinhado na direção do mamilo. Essa é a tradicional. Existe a tradicional invertida. Esse braço segura o corpo do bebê e a cabeça. E essa mão aqui vai ofertar a mama para o bebê, tá? Muitas mães têm mais facilidade com essa pega, essa tradicional invertida, porque favorece que a boca do bebê fique mais alinhada e que você consiga fazer
o sanduíche na direção da boquinha do bebê, tá? Depois que o bebê pegou, não precisa ficar segurando a mama, mesmo que ela seja volumosa, tá? O bebê ele acomoda o rostinho, ele alivia o nariz e ele não fica sem respirar, tá bom? Então, depois que o bebê tá mamando, pegou de forma efetiva, você pode soltar a mama e passar o braço e continuar com esse equilíbrio para estimular o bebê. Ou pode continuar com essa mão e esse aqui estimulando o bebê, tá? Existe a posição invertida também, que você coloca o corpo do bebê para trás, tá? E essa mão vai oferecer a mama para o bebê. Esse braço, essa mão direciona a cabeça do bebê e essa aqui então você vai fazer o C, tá? Para ofertar o peito para o bebê. Existe a posição de cavalinho. Essa posição de cavalinho, ela costuma ser um pouco mais fácil quando o bebê tem atenção com relação a isso, porque é um risco de você adormecer e o seu corpo cair sobre o bebê e causar algum dano para o seu filho, tá? Então, a posição deitada, ela existe, mas a gente não recomenda pelo risco de acidente, tá bom? De você adormecer e não perceber e causar algum risco para o teu bebê, tá? Então, essas posições podem ser tentadas durante a maternidade, a gente auxiliando para você poder encontrar a posição melhor. Nenhuma posição é mais certa ou mais errada, depende da sua adaptação, tá bom? Então, a gente pode te auxiliar. Volto a dizer, aproveitem as profissionais que estarão à sua disposição para que a gente consiga te dar a maior quantidade de auxílio possível e subsídio para você seguir com sucesso na amamentação em casa, tá bom? Próxima pergunta da Tamires. É recomendado usar esponja vegetal na preparação do seio para amamentação? Não, Tamires, a gente não recomenda nenhum tipo de preparo na mama, esponja, nada disso durante a gestação, tá? A próxima pergunta é da Nath Caruso. O que fazer se você tem que tomar antibiótico? Interfere na amamentação? Nath, algumas mulheres podem eventualmente desenvolver algum tipo de infecção no pós-parto, seja no pós-parto imediato, que são as primeiras horas, os primeiros dias, seja no pós-parto tardio, até mesmo durante a sua vida de amamentação, né? Lembrando que a amamentação a gente preconiza que ela siga de forma exclusiva até o 6º mês, podendo depois do 6º mês ser prolongada até os 2 anos de idade da criança, tá? Depois do 6º mês, alguns outros tipos de alimento devem ser introduzidos, mas até o 6º mês ela deve seguir como a forma de alimentação exclusiva do seu bebê, tá? Então, se você eventualmente desenvolver algum tipo de infecção, o seu médico deve ser informado que você amamenta, tá? E existem antibióticos que não têm contraindicação você seguir com a amamentação em uso do antibiótico. E existem alguns outros antibióticos que podem eventualmente interferir. Então, o médico vai ser o profissional adequado para passar esse tipo de orientação, tá? Eu tenho certeza que o médico, entendendo sobre a importância da amamentação, deve optar por algum medicamento que ele consiga tratar sua infecção sem interferir na sua amamentação. Porém, se houver necessidade, se realmente tem indicação, confie no seu médico, trate a sua infecção e aí suspenda a amamentação durante o período. O que você pode fazer é, durante o período que você estiver usando o antibiótico, você tirar o leite com bombinha, né, fazer a extração desse leite para que você consiga manter o estímulo de esvaziamento das mamas, tá? E aí, ao término do tratamento, você restabelecer a amamentação, tá bom? Então, existem alguns recursos, algumas orientações que podem ser dadas para que a gente garanta esse prolongamento da sua amamentação, tá? Próxima pergunta é da Daniela Lopes. É normal ter pouco leite na segunda gestação? Daniela, olha, a produção de leite, ela é igual. Na verdade, não existe produzir mais na primeira ou na segunda. O que existe é estímulo, o que existe é condição materna. Então, assim, para a gente ter bastante leite, importante ter o estímulo de sucção do bebê, né? Lembra que eu falei para vocês, através do estímulo da sucção, é que você
promove a produção da prolactina, que é o hormônio que vai fazer a produção do seu leite, e a ocitocina, que vai fazer a ejeção do leite, tá? Então é a sucção que ajuda, que promove esse estímulo. Além disso, a mama precisa ser esvaziada, tá? Então, o outro estímulo para que a gente garanta a produção é o esvaziamento da mama. Então, é importante você compreender como é que você está nesse processo. Hidratação é fundamental. A mãe que amamenta, ela tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia, tá? Tentar se alimentar bem. No pós-parto, não é o momento da gente fazer regime, da gente pensar em perder os quilinhos que a gente ganhou na gestação. Na verdade, eu até falo que a amamentação é a primeira lipoaspiração que a gente faz, né? A gente vai emagrecendo naturalmente. É importante se alimentar bem. Imagina que se estiver faltando nutriente para você, como é que teu corpo vai produzir um leite com nutrientes e saudável, né? Por um instinto de sobrevivência. O teu corpo começa a deixar de mandar nutriente para o teu leite para garantir a sua sobrevivência. Então, o leite começa a ficar pobre, às vezes pobre em gordura, pobre em alguns nutrientes, até mesmo comprometendo a produção, a quantidade, tá? Então vamos lá, recapitulando. Precisamos ter estímulo de sucção, esvaziamento das mamas, precisamos ter hidratação, precisamos ter alimentação saudável. Ah, a Rita falou que eu tenho que comer, então vou comer sanduíche, pizza. Não, alimentação saudável. Então vamos comer carnes, vamos comer legumes, vamos comer frutas, tá bem? E outra coisa fundamental é o emocional. Então, lembrando, a gente precisa contar com o apoio da família, pessoas que nos deem companhia, apoio mesmo, né, estrutural, para que você consiga se dedicar àquela amamentação. Tentar descansar, como eu falei para vocês, é muito cansativo, amamentar de 3 em 3 horas não é fácil, às vezes de 2 em 2, tá? Então, tudo isso favorece para que você tenha ou não essa questão de produção de leite, tá? Mas fica tranquila que no começo, nessa fase de transição entre colostro, apojadura e até o leite maduro, que pode vir depois de 14, 15 dias de pós-parto, esse processo todo varia de mulher para mulher, de mulher para mulher. Então, às vezes você teve um início um pouco mais lento, mas você vai produzir o leite, tá bem? Então, lembrando, não existe leite fraco, não existe falta de leite, existe todo esse processo que a gente vai garantir para que você consiga ter sucesso, tá bom? Vamos à próxima pergunta, da Carla Araújo. O que pode ocorrer com o uso do bico de silicone? Carla, essa pergunta também é super importante. O bico de silicone, na verdade, ele é um intermediário que algumas mulheres usam pensando em prevenir machucado ou para ficar mais fácil a amamentação. Existem estudos que comprovam que o uso do bico de silicone está relacionado com desmame precoce. O desmame precoce não assim na primeira semana e nem um mês, mas pode acontecer no quarto, quinto mês com a diminuição da produção, porque você deixa de ter estímulos na mama, tá? Então, o correto é que o bebê mame direto no seu peito. O bico de silicone, ele é muito importante, muito utilizado para bebês prematuros, com outras finalidades, tá? Para outro tipo de estímulo. O bico de silicone ele não deve ser utilizado para evitar trauma mamilar, pelo contrário, muitas vezes o bico de silicone, não sei se você já teve a oportunidade de ver, ele é um bico bem grandão, tá? Então ele é totalmente diferente do nosso bico natural do peito. Então quando o bebê pega, muitas vezes até o mamilo, ele ser acomodado naquela parte que ainda está livre dentro do bico de silicone, o bebê, por ser um bico grande, ele não consegue pegar naquela base que eu te falei da areola, ele mastiga o seu bico dentro daquele bico de silicone até conseguir fazer uma pega adequada para a extração do leite, e isso favorece seu machucado, tá? Então, a gente não indica o uso do bico de silicone assim de forma inadvertida, como um intermediário para favorecer a pega mais fácil ou diminuir o trauma mamilar, tá? Além
de estar relacionado então com desmame precoce. Existe uma outra pergunta da Fernanda Medeiros. Mamar toda hora é normal? Minha bebê tem 4 dias e parece que o meu leite não sustenta, ela chora muito à noite. Fernanda, a gente orienta a livre demanda no início. Como eu falei no começo da live, a produção do colostro ela vai aumentando, então no começo é livre demanda. Então é normal o bebê no início ter essa necessidade de uma frequência maior de sucção. É importante que depois você vá observando o padrão de sucção do seu bebê, para você, quando tiver a descida do leite, estimular o seu bebê enquanto ele estiver na mama, para que ele mame efetivamente. Mamar no peito cansa, o bebê estimula muito a musculatura da face, da boca, então ele suga e para, normal, a gente não vai querer um bebê maquininha sugando sem parar, tá? Então ele suga, para, descansa, respira, suga, para. Lembrando, suga, enche a boquinha, você vê o movimento da mandíbula e deglutição, aquela sucção um pouco mais longa, não curtinha assim, tá? E aí você vai observar o padrão de sucção. O bebê ele pode sugar, parar, para daí ele faz uma pausa mais longa, depois ele volta a sugar, é aquilo que eu te falei. Tem bebê que suga continuamente, faz pausas curtas e mama em 15 minutos, e tem bebê que precisa ficar 40, 50 minutos no peito. Então é importante você estimular com a descida do leite, você favorecer que a mamada seja efetiva, porque o que pode acontecer é o seguinte: sua neném mama pouquinho, aquele início de leite, que eu falei que o final da mamada que tem mais gordura, que vai manter o bebê mais satisfeito e vai começar a fazer intervalos mais longos entre as mamadas. Então, se ela está mamando pouquinho, várias vezes, talvez você tentar estimular um pouquinho mais, permanecer um pouquinho mais de tempo na mama, para que ela consiga mamar aquele leite final, aquele leite mais gordinho, e ela consiga fazer intervalos mais prolongados, tá? É importante, eu não falei para vocês sobre o intervalo entre as mamadas. A gente orienta sempre no início que esse intervalo não aconteça superior a 3 horas. Então é livre demanda toda vez que o bebê quiser mamar, porém ele não pode dormir mais que 3 horas. Se deu 3 horas, nós vamos estimular esse bebê para mamar. E aí a gente não pode pegar esse bebê sonolento e colocar no peito. O bebê sonolento no peito não vai dar certo, tá? Então precisa estimular esse bebê para ele acordar. Vamos tirar a roupinha desse bebê, trocar a fralda, uma coisa bem eficiente para que esse bebê acorde, tá? Então troca a fralda do bebê, ele vai chorar, ele vai ficar alerta. Se ele estiver realmente muito sonolento, não precisa nem vestir a roupa. Põe um bodyzinho, deixa de fraldinha e bodyzinho, deixa as perninhas peladas, põe no peito para mamar, e quando ele estiver mamando, você vai mantendo ele acordado, fazendo estímulo nas costas, passando a mão na cabecinha. Passar a mão na cabecinha não é o carinhozinho de mamãe, é estimular, tá? Passar a mão na cabeça toda em movimento circular para estimular. E pode também fazer estímulo no pezinho do bebê, tá? Com o dedo você faz assim. Pode ser que ele incomode, reclame, ele acordou, tá? Então daí você consegue fazer esse bebê mamar, certo? Vamos para a pergunta. Da Dani Galimeno. Amamentar direto no peito ou tirar na máquina para dar para o bebê tem diferença na saúde? Vamos lá. Na saúde do bebê, ele vai estar recebendo leite materno. Se a gente for levar em consideração a propriedade do leite, não tem diferença, porque o leite materno oferecido direto da mama ou oferecido da mamadeira é o leite materno. Porém, a mamadeira ela não vai exercitar e estimular toda a musculatura relacionada com a amamentação, tá? A musculatura de mastigação, musculatura de face, tudo isso é estimulado com a amamentação direto no peito. Então, você vai ter diferença na saúde sim com relação a esse desenvolvimento e estímulo, tá? Tirar na maquininha, algumas mulheres tiram durante a noite para poder descansar e ofertam esse leite com a mamadeira, né?
A gente não recomenda porque você vai começar a ter intervalos muito longos sem estímulo da sucção e isso pode comprometer sua produção. Então, leite materno por leite materno não vai ter diferença, mas vai ter diferença sim no estímulo de sucção do peito, no desenvolvimento da musculatura toda do bebê, do vínculo que você tem toda vez que você pega essa bebê. Algumas já tiveram bebês, vão entender direitinho o que eu vou dizer, outras vão ter e vão lembrar do que eu estou dizendo. É engraçado, a gente pega o bebê no colo, quando está no momento de amamentar, a gente já tem descarga de ocitocina, libera o hormônio, o peito fica durinho, começa a vazar leite, é incrível. Então, todo esse processo emocional, de vínculo, de contato pele a pele, de toque, favorece a produção e o sucesso da amamentação. Então eu recomendo que você amamente direto no peito, tá bom? Isso pode realmente comprometer essas questões que eu falei para vocês. As perguntas já acabaram. Queria deixar uma mensagem aqui para vocês, que foi um prazer muito grande participar dessa live. A gente vai ficar à disposição, se eventualmente ficou alguma dúvida, se tiver algum questionamento, vai ser um prazer responder. Mande direto pra gente no direct, tá bom? E aí, assim que possível, a gente responde. E para quem não pegou a live inteira, se ficou algum início aí duvidoso, quiser repetir para poder entender melhor, é só acessar no IGTV que vai ficar salvo, tá? E espero vê-los em breve, numa próxima live ou aqui com a gente. Vai ser um prazer muito grande e uma alegria. Um beijo no coração de cada uma e muito obrigada pela audiência de vocês.